Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14. Antes eu vou dar alguns anúncios rapidamente. Nesta semana, queridos, na sexta-feira, a IPAM completa 4 anos de existência. 4 anos de nascimento, 4 anos que nós começamos como ministério IPAM. E nós estaremos aqui celebrando a Deus. Não podemos ter público, mas nós estaremos aqui oferecendo um culto ao Senhor. E eu quero que você esteja conectado com a gente na sexta-feira, às 20 horas. Nós estaremos aqui fazendo um culto em ações de graças ao Senhor, agradecendo a Deus, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Então, não agende nada aí na sua... Eu sei que você não pode sair, mas às vezes você marca uma live com alguém, ou marca de fazer alguma coisa. Na sexta-feira é dia que nós, como igreja, estaremos reunidos online, mas celebrando a Deus pelo 4º aniversário da IPAM. E logo estaremos comemorando isso juntos, comendo um bolo juntos. Eu creio nisso. E também no domingo que vem, é o primeiro domingo do mês, nós teremos a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Você em casa vai preparar a sua ceia. E nós estaremos aqui, e nós vamos consagrar ao Senhor a ceia. E nós estaremos ceando junto, tanto no culto das 10 da manhã, quanto no culto das 19h30. Então, deixa preparado aí. Ah, pastor, a ceia, querido, não tem nada de ministério na ceia. Você vai separar um pedacinho de pão, um suco de uva. Você já pode preparar, se você não tem em casa. Você aproveita aí e compra esses dias, porque nós vamos estar com os elementos da ceia aqui. Vamos estar orando, consagrando ao Senhor e participando da ceia do Senhor. Não vamos deixar de fazer a ceia, porque não podemos reunir. Nós estaremos aqui e você na sua casa, participando com a gente da ceia do Senhor. Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Eu vou começar uma mensagem, o pastor Danilo vai terminar a mensagem. Diferente, né? Gostou? Eu vou começar, não combinei nada com ele, só disse o seguinte: eu estava ali na sala e perguntei para ele: Danilo, está preparado? Ele, tô. Falei, então beleza. Então eu vou começar pregando hoje e você vai terminar a mensagem. Ele não sabe o que eu vou pregar. Eu disse agora o texto, mas então está sendo literalmente, pastor Danilo, lançado no fogo, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, algo novo. Prepara aí que você vai ver, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Êxodo 14, do verso 2 ao verso 4, vai dizer: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Você precisa guardar esses nomes que tem na Bíblia aqui, porque nenhum nome desse aqui é em vão. Os nomes têm significados, os nomes têm um porquê. Então guarda principalmente essa palavra Migdol. Eu quero que você guarde ela. E vamos lá, ele segue: acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó, olha isso aqui, é Deus falando com Moisés. Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó. Quem queria endurecer? Deus está falando com Moisés. Eu vou endurecer o coração do Faraó e ele os perseguirá. Todavia, lembra que na Bíblia nós não podemos desprezar os todavias, os portanto, porém, se... Ele diz: todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. E agora, para complementar esse texto, eu quero ler Romanos 8:28, que é muito conhecido de todos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Queridos, o povo hebreu, eles ficaram cativos no Egito por 430 anos, para ser mais exato. Porém, todo esse tempo que Deus permitiu com que eles ficassem no Egito, Deus também havia feito uma promessa do seguinte: quando vocês saírem de lá, quando vocês saírem desse ciclo de escravidão, desse tempo de escravidão, quando vocês saírem disso, vocês sairão com grande prosperidade, com grande riqueza. Deus havia prometido isso a eles. Agora, eles estavam aqui vivendo num momento de quê? Eles já haviam saído. Moisés vai, é levantado com 80 anos de idade para libertar o povo. E você conhece a história, Deus envia as 10 pragas até que o faraó resolve decidir o povo ir. O povo está vindo com Moisés liderando aquele povo. Só que até chegar a cidade, a terra prometida, havia um mar no meio do caminho. E esse povo, eles precisavam passar por um detox antes de assumirem a terra, porque eles carregavam em si hábitos do Egito, hábitos de uma vida. Hábitos de uma vida não se muda da noite para o dia. Você está sendo obrigado a fazer coisas hoje, ou você está sendo impedido de fazer coisas que você gostaria, de frequentar lugares que você gostaria, lugares que você tem o costume de ir toda segunda-feira, toda terça, ou toda quarta, ou toda quinta, ou todo sábado, lugares que você gostaria de frequentar, e você está sendo impedido, porque você está sendo obrigado a criar novos hábitos, ou melhor, você está tendo que se desintoxicar de hábitos que você tinha. Esse povo, eles saem do Egito, e Deus então leva eles por um caminho, e na verdade esse caminho não tinha muita lógica para a mente deles, ou para Moisés. De repente, que caminho é esse? Ele está levando a gente. Eu não sei quando se você já teve a sensação de estar sendo levado para um beco sem saída. Está sendo lugar, sabe aquele, a gente fala aqui naquele jogo, sinuca de bico. E agora, eles estão no meio de uma situação difícil e de uma crise. No meio de uma crise, porque o mar está se aproximando, e para eles chegarem aonde Deus prometeu que os levaria, tinha um mar no caminho deles, eles precisavam passar por aquilo. Então eu quero que você entenda o seguinte: primeira coisa, momentos de crise são necessários para quebrar os hábitos de uma vida. Guarda isso. Momentos de crises são necessários para quebrar hábitos de uma vida. Então, para isso, nós vamos passar por lugares como Baal-Zefon, que é esse lugar onde Deus manda com que eles acampassem. Baal-Zefon, de fronte de Baal-Zefon, perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Então, Deus faz com que esse povo pare ali, para ali eles serem desintoxicados, para que eles fossem libertos de pensamentos, de comportamentos que os mantiveram reféns durante uma vida inteira. 400 anos, haviam gerações ali de hábitos de uma vida escrava, de hábitos do Egito, dos egípcios, que Deus estaciona ele ali para dizer: comecem a se despedir de tudo aquilo que vocês carregaram até aqui, vícios, hábitos, manias, porque agora eu vou levar vocês para um outro nível, para uma outra terra, onde essas coisas são incompatíveis com aquilo que eu quero, com o lugar onde eu quero levar vocês. Então, eu estacionei vocês em Baal-Zefon, nesse lugar aqui, do meio do caminho, para que o Egito seja arrancado de vocês,
para que a mente de vocês sejam transformadas. A partir de hoje, os seus hábitos não serão mais os hábitos como eram do Egito. Vícios, comportamentos, amizades, ciclos viciosos que te perseguem há anos. Antes do mar se abrir, nós precisamos parar em Baal-Zefon. Antes do mar se abrir, antes do grande milagre acontecer, antes do grande avivamento chegar, Deus estacionou o mundo em Baal-Zefon. Deus estacionou a igreja em Baal-Zefon. Se despeçam das coisas que não pertencem a vocês. Se despeçam das coisas que estavam tirando a atenção que tinha que ser minha. Se despeçam das coisas que estavam fazendo vocês a duvidar de mim. Então, antes do mar se abrir, tem um lugar de espera. Em Baal-Zefon é um lugar do confronto de você contra você. Você acorda e não está se suportando mais. É porque Deus quer tratar com você. Existem coisas que você precisa resolver com você. Existe uma conversa séria que você precisa ter com você mesmo antes de atravessar o mar e cantar o hino da vitória. Antes de querer cantar e celebrar, primeiro se confronte, primeiro se encare, primeiro reconheça o que tem que mudar em você, quais são os hábitos que tem que mudar em você, o que você precisa abandonar em você. Deus te estacionou nesse tempo, você está vivendo Baal-Zefon. Meu Deus, eu quero só que você entenda, não é o diabo que te conduziu a esse lugar. Deus te conduziu a esse lugar. A Bíblia vai dizer que Deus, olha como que Deus fala com Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Meu Deus, pastor Danilo, pastora Fernanda, mudem o rumo. Deus está dizendo para a igreja hoje: mude o rumo. Mude o rumo, porque o que eu quero derramar, vocês vão ter que pregar esse novo caminho. Vocês vão ter que parar nesse lugar. Deus nos conduziu até esse lugar. Meu Deus, isso é forte. Parece que Ele nos levou a um beco sem saída. E às vezes a pergunta que muitos estão fazendo é: para onde vamos daqui? Para onde vamos daqui? Então eles decidiram montar um acampamento entre Migdol e o Mar Vermelho. E eu quero que você entenda o seguinte: esse nome Migdol significa torre. O nome Migdol significa torre. Eles talvez não estivessem percebendo no primeiro instante, mas eles estavam exatamente no lugar onde Deus queria que eles estivessem. Deus havia estrategicamente colocado o povo naquele local. Torres sempre foram utilizadas como pontos de vigias, e elas foram construídas para defesa do povo. Guardas subiam até o topo das torres para vigiar, para ver o que estava acontecendo, para ver se o inimigo vinha ao longe, sabe? Eles ficavam de prontidão na torre, mas eu quero que você entenda que a torre não tinha só o objetivo de vigiar o inimigo. A torre servia como um lugar de amparo. Havia perigo, corre para a torre, porque dentro da torre há provisão, dentro da torre há armamento, dentro da torre há proteção, dentro da torre há segurança. Meu Deus,
Eram depósitos de armas também dentro das torres. Exércitos armazenavam armas, de modo que se o inimigo viesse, eles teriam armas que eles precisariam, que eles poderiam usar para se defender e derrotar a oposição. Tudo que precisavam para a defesa estava na torre. Na torre tinha o poder de fogo. Na torre, Salomão disse: o nome do Senhor é uma torre forte. Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte, na qual o justo corre para lá e está seguro. Oh, meu Deus, eu quero que você entenda nessa noite uma coisa: há poder na torre. No Baal Zefão, onde você está, há uma torre, e essa torre se chama o Senhor. Se você se esconder nele, se você entrar nele, você tem a provisão que precisa, a proteção que precisa, a arma que precisa, tudo que você precisa. Há poder na torre. Aleluia! Meu Deus, há poder na torre. Você não encontra apenas abrigo na torre, mas você também encontra poder para declarar guerra contra o inimigo. Na torre não há só abrigo, na torre há poder de fogo. Na torre há poder de fogo. Agora, às vezes, a torre é tudo que nós temos. A torre é tudo o que nós temos. Agora ela é completa. Você não entendeu? Na torre há poder para declarar cura. Na torre há poder para impor as mãos sobre os enfermos. Sabe, na torre há poder para salvar, libertar. Na torre há poder de defesa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido porque eu estou na torre. Há poder. Sabe, nós como igreja estamos na torre. Mesmo que estejamos diante de uma situação difícil, diante de uma crise, diante de um mar que nós não sabemos quando vai abrir. Eu sei que ele vai abrir, porém, no meio desse Baal Zefão tem uma torre. No meio dessa crise tem uma torre. É para isso que Deus tem levantado a IPAN nesses dias. Manifestarmos o poder daquele que é a própria torre. Nos escondemos nele, mas não só para fugirmos, mas para usarmos o poder que há na torre, e subir no alto dessa torre, e declarar em alto e bom som: há provisão chegando, há cura chegando, há um milagre chegando, há um tempo novo chegando. Se despeça dos seus velhos hábitos, porque Deus vai fazer algo novo. Meu Deus! Davi, quando chega diante do Golias, ele declara algo poderosíssimo: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em o nome do Senhor. Queridos, o mundo pode trazer tudo contra você, mas nós temos o poder do fogo real. Nós temos o poder de fogo real. Davi não disse: eu estou indo a você com o nome. Ele disse: eu vou contra ti em o nome. Como é que você se refere ao Senhor? Você usa, oh meu Deus. Davi não fica feliz só de trazer, de falar, de usar, de falar com o nome. Eu estou indo com o nome. Não, eu vou em o nome. Há uma diferença nisso. Não é suficiente para nós dizermos que sabemos o nome dele. Eu tenho que aprender a usar o nome dele. E para isso eu preciso ter relacionamento com ele. Até para ouvir o que ele quer me direcionar nesse momento. Nessa é a diferença de muitos que falam no nome, mas não em o nome. Tem gente que conhece o nome dele, mas não pode falar em nome dele. Pessoas conhecem a Fernanda, mas não podem falar no nome dela. Só fala no nome dela quem ela autoriza. Então eu posso falar: eu estou falando em nome da Fernanda, porque ela me autorizou. Algumas pessoas usam o nome de Deus que não tem autoridade para usá-lo.
Meu Deus, temos que usar, temos que levar o nome dEle, em o nome dEle. Faraó pensava, eles estão numa terra sem saída, eles estão no deserto, eles estão naquele beco sem saída, e pareceu para Faraó que eles estavam onde ele queria, mas na realidade, eles estavam onde Deus queria. Faraó se empolga porque sabe, recebe a notícia Faraó conhecia a geografia local, ele sabia, esse povo é burro, esse povo, eles foram justamente para aquele lugar, então é mole para nós, vamos pegar todo mundo que a gente pega eles, só que na verdade Deus estava atraindo Faraó. Deus conduziu o povo para ali fazer uma divisão. Daqui para lá, o meu povo entra, e os seus inimigos serão envergonhados e aniquilados. Meu Deus. Então, atrás deles, Faraó, que representava o passado deles. À esquerda e à direita, duas cadeias de montanhas que representavam suas circunstâncias atuais. E na frente deles, o Mar Vermelho, que representava o seu futuro e algo desconhecido. Eles olhavam para aquilo como um beco sem saída, mas Deus olhava para aquilo como um potencial. Para vocês é um beco sem saída, como Deus conhece o fim desde o começo, Ele vê tudo pronto. Eles só enxergavam o mar, Deus já enxergava a colheita, as nações, as famílias, a prosperidade, porque já estava tudo pronto nele. Oh, meu Deus do céu, sabe, os egípcios viram isso como uma oportunidade de escravizá-los novamente, mas Deus viu isso como uma oportunidade para libertá-los de uma vez por todas. Os egípcios olharam e falaram, a gente vai pegar eles de novo, vão ser escravos novamente. Eles talvez até tiveram medo, mas Deus falava, agora vocês serão livres de verdade. O diabo vai fazer com que você pense que você está entre uma rocha em um lugar duro, no mar, num beco sem saída, mas na realidade eu quero que você entenda que você está exatamente aonde Deus quer que você esteja. Só que você tem que entender que de um lado você tem o poder da torre, e do outro lado, por outro lado, você tem a oportunidade para um milagre. As duas coisas estão juntas, o poder da torre e a oportunidade para o milagre. Que saudade da igreja responder e eu falar, você não está entendendo. Você está num lugar onde tem a torre, que tem provisão, seguro e poder de fogo, mas também você olha para sua frente, parece que não tem nada, está inseguro, está com medo, mas é uma oportunidade de você viver algo histórico na tua vida, coisas que você nunca imaginou viver. Vai vir um tempo de expansão, de romper, um manancial será rompido na tua vida, nesse tempo agora. Eu creio nisso. Já está acontecendo. Paulo disse, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Pode parecer como se tivéssemos seguido a Deus para um beco sem saída, mas na realidade é uma emboscada para o inimigo. É uma emboscada para o inimigo. Os israelitas estão agora de pé na beira do mar, se perguntando o que fazer. E Deus responde, diga o povo para marchar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está indo buscar salvação, você primeiro precisa passar pela água. Eu tenho falado esse tempo todo que essa crise eu encaro como um útero. No útero tem água. Esse povo, para nascer numa nova dimensão de vida, eles precisavam passar pela água. Eles precisavam passar por uma água.
para que eles saíssem para que eles nascessem em uma nova dimensão. Você vai nascer numa nova dimensão. Velhos hábitos não pertencem mais a você. Você está adquirindo novos hábitos agora, que serão o seu novo normal. Seu novo normal. Deus está reconfigurando você. Para isso, a pausa. Deixa eu falar uma coisa. É uma pausa, não é um fim. É uma pausa, não é o fim. Deus ainda vai te permitir ver os teus inimigos. Quando eu falo inimigo, não, tem gente que já pensa logo numa pessoa que vai ver. Não, inimigo eu falo às vezes o teu eu, seus vícios, suas manias, seus velhos hábitos. Isso Deus vai permitir você ver eles se afogando. Vão ficar. Vai fazer parte do seu passado. E coisa linda é que a Bíblia fala que os nossos pecados, quando são lançados no mar do esquecimento, deles Deus não se lembra mais. Eu quero que você entenda o seguinte: sua situação não é o que parece. Deus nos criou para um milagre. E é tempo de nós esperarmos e não fugirmos. É tempo de nós aguardarmos na torre. E eu quero chamar já o pastor Danilo aqui, como eu tinha combinado com ele. Eu aprendi algo com Charles Swindoll, que diz o seguinte: quando entro em pânico, fujo. Quando fujo, perco. Quando perco, Deus espera. Quando espero, Deus luta. Quando Ele luta, Ele vence. Quando Ele vence, eu aprendo. Nós temos pressa, Deus não. Meu Deus do céu, pode aplaudir o Senhor aí. Você em casa também. Que missão difícil. Mas o pastor estava falando sobre esse texto e algumas coisas me acenderam. A primeira coisa, pastor, que me acendeu nesse Êxodo 14 é justamente em Baal-Zefon, quando Deus manda o povo acampar. O povo está há 430 anos no Egito, e agora eles recebem a carta de alforria. Eles podem caminhar rumo à terra da promessa. E ninguém que está fugindo de Faraó rumo à terra da promessa pensa em descansar ou parar. O desejo do coração é: quanto mais rápido eu for, mais rápido eu vou chegar no lugar da promessa. Mas Deus fala assim: para e acampa. Então existem pessoas que entraram nesse 2020 falando assim: eu vou correr, eu vou trabalhar, vou me esforçar o máximo possível para poder chegar no lugar da promessa. Deus falou assim: para um pouquinho. Para um pouquinho. Por quê? Porque se você corre, trabalha, não que você não tenha que fazer isso, faça. Mas se você chega no lugar da promessa, através do seu esforço, você vai falar: eu cheguei porque eu andei rápido, eu cheguei porque eu me esforcei. Mas quando você chegar no lugar da promessa, depois de um tempo de espera, você vai falar: eu só cheguei porque Deus permitiu que eu chegasse. Porque enquanto eu descansava, enquanto eu parava, enquanto eu acampava, Deus trabalhava por mim. E outra coisa, pastor, que me chama a atenção também nesse texto, é que quando o povo se depara com o mar vermelho, eles estão clamando ao Senhor, eles olham para frente e falam para o mar é minha morte, o mar é meu fim, e atrás vem Faraó. Eu não sei o que é pior, morrer pelos carros de guerra ou afogado. Eles estavam pensando: a morte é certa, só vamos decidir como vai ser a morte. Só que o texto diz, no capítulo 14, verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. Preste atenção num detalhe. O texto diz que o vento que sopra para abrir o mar é um vento oriental. O vento oriental, na posição que Moisés estava, não é um vento que soprava a favor, mas é um vento que soprava contra. Quando você vai ao mar, quando você vai à praia, que você olha para o fim do mar, você não consegue ver outra margem. É da mesma forma que Moisés e Israel estavam. Eles estavam em frente ao mar, pensando: eu vou morrer. Só que eles não sabiam que enquanto eles pensavam que morreriam, do outro lado do mar existia um vento que eles não podiam ver, mas estava soprando para abrir o mar, para que Israel pudesse passar.
Ei, existem pessoas que estão falando assim: agora deu tudo errado, agora é minha morte. Você só não sabe que existe um vento oriental do outro lado do mar. Enquanto você descansa, Deus está soprando. Enquanto você ora, Deus está soprando. Aqui parece morte, mas do outro lado Deus está soprando. Abre mar, abre mar, abre mar, abre mar. Você pode não estar contemplando, você pode não estar vendo, mas existe um vento oriental da parte do Senhor soprando ao nosso favor. O vento é oriental, justamente para que Moisés confiasse um pouco mais em Deus. O vento poderia ser aberto a partir de Moisés, mas como o vento foi aberto na outra margem, Moisés sabia que que o mar se abriria, mas não foi por conta dele, foi por conta de Deus. Você vai passar por esse mar, você vai passar por esse deserto, você vai passar por essa luta e vai ter a plena certeza: eu passei, mas quem fez foi Deus. Eu passei, mas quem fez foi Deus. Eu passei, mas quem fez foi Deus. A minha pergunta é: para onde você está olhando nesse momento? Porque existem pessoas, pastora Fernanda, que nesse momento estão com foco somente no problema e na crise. E Jesus diz em Mateus 6,22 que se os nossos olhos são bons, nós temos luz no nosso corpo. Mas se os nossos olhos são maus, nós recebemos trevas. Ou seja, Jesus está falando que a qualidade do que você sentirá no seu corpo será determinada pela qualidade da sua visão. Então, se você só consegue enxergar nesse momento o caos, a crise, certamente você atrairá trevas. Mas se você começar nesse momento a enxergar da forma que o Senhor Jesus quer que a gente enxergue, você receberá luz. Existem pessoas que estão em trevas nesse momento, apavoradas. Existem pessoas que estão em pânico porque não conseguem enxergar o exército do Senhor. Interessante falar sobre isso, porque eu me lembro quando, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, Israel, ele vai receber uma afronta do rei da Síria. O rei da Síria fala o seguinte: eu vou contra Israel. Então você sabe que todo mundo que pretende ir à guerra, antes ele calcula como vai atacar o inimigo. E não era diferente com o rei da Síria. O rei da Síria pensa: eu vou pela direita e vou acabar com Israel. Só que em Israel recebia um livramento da parte do Senhor. Todas as vezes que o rei da Síria atacava, ele não conseguia alcançar o seu inimigo, no caso o povo de Deus, porque Deus sempre dava livramento. É como se o rei da Síria viesse pela direita, Israel vem pela esquerda. O rei da Síria, não, então vou pela esquerda, Israel vem pela direita. E todas as vezes que o rei inimigo do povo de Deus se atrevia a atacá-lo, todos os seus ataques estavam sendo frustrados. Deixa eu liberar uma palavra para sua casa, para sua família nesse momento. Todos os ataques do inimigo, do maligno contra a sua casa serão frustrados. Todos os ataques do inimigo contra as suas finanças serão frustrados. Todos os ataques do inimigo contra as suas crianças serão frustrados. Sabe por quê? O inimigo pode até tentar e ter suas armadilhas, mas Deus sempre tem uma estratégia melhor. Dá aleluia onde você estiver aí. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O problema é que o rei da Síria está invocado, porque ele não sabe o porquê dele não estar conseguindo atacar o povo de Deus. O que acontecia era que Deus avisava o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, por sua vez, avisava ao rei de Israel sobre os ataques do inimigo. Então o rei da Síria reúne o seu exército e pergunta: vocês não vão me dizer quem de vocês está pelo rei de Israel? Imagino que tenha começado uma confusão, um burburinho, falatório. Não, rei, não sou eu não. Não sou eu, é fulano. Não, não sou eu não, é ciclano. Bom, quem é o traidor? No meio dessa confusão, levanta uma voz, diz a Bíblia: rei, com licença. Qual é o problema, meu filho? Você sabe quem é o traidor? Não, rei. O problema é justamente esse. O problema não é que entre nós existe um traidor. O problema é que em Israel tem profeta. O problema não é a presença de um traidor aqui. O problema é a presença de um profeta em Israel. Então, o rei, entenda. Enquanto Israel valorizar os seus profetas,
Enquanto Israel ouvir a voz do profeta, eles terão livramento. Enquanto Israel for guiado por uma voz profética, eles terão livramento e viverão em vitória, porque crê nos seus profetas e prosperarei. O rei agora da Síria está endemoniado. Ele fala, então quer dizer que todo o meu ataque está servindo de nada por conta da presença de um profeta? Rei. Quem é esse profeta? Eliseu. Aonde ele mora? Em Dotã. Vamos fazer o seguinte, vamos atacá-lo. Agora você precisa entender que o rei da Síria vai atrás de Eliseu. O alvo agora é Eliseu, mas o inimigo continua sendo todo o exército de Israel. O inimigo continua sendo todo um exército, mas quem está dando livramento é o profeta. Então vamos atacar o profeta, porque atingindo o profeta, eu paro o exército. Pastor e pastora, existem muitas guerras que os senhores travam, porque o inimigo sabe que muitas das vezes não consegue parar um ministério, parar uma família, parar uma igreja, parar uma casa. Eles falam, então já que não estamos conseguindo parar a igreja, vamos atacar os profetas que estão guiando essa igreja. Entenda, o alvo, a guerra é contra a igreja, mas o alvo são vocês. A guerra é contra a igreja, mas o alvo é o profeta. Porque é como se o diabo soubesse dos textos bíblicos. Porque não havendo profecia, há corrupção. Então, se eu parar o profeta, eu consigo introduzir a corrupção no meio da igreja. Vamos parar o profeta. Só que entenda, o texto diz que o mesmo exército, o mesmo contingente que atacaria todo um exército, será o mesmo contingente que vai atacar um homem só. Ou seja, eu olho para esse texto e falei assim, algo desproporcional. Eu falei, Senhor, não precisa de carros, cavaleiros, exércitos para atacar um homem só. Eliseu talvez nem saiba manejar espada. Eliseu talvez não represente perigo nenhum. Aí Deus falou comigo, talvez não represente perigo no mundo natural, porque no mundo espiritual, o profeta é uma arma letal na mão do Senhor. Querido, um profeta que ouve o Senhor é uma bomba contra o inferno. Um profeta que ouve o Senhor é uma arma letal contra o inferno. E eu creio que Deus levantará nesse tempo profetas compromissados com a palavra. Você tem alguém recebendo? Dá um glória a Deus no seu lugar aí. Eu vou parar o profeta. Parando o profeta, eu paro o exército. Aí diz o texto que eles chegam em Dotã, cercam a cidade. Aí o primeiro a sair de casa, bem logo cedo, aliás, o texto diz que eles chegam à noite. Porque eles falam, vamos chegar à noite porque a gente pega o profeta de surpresa. Só que aqueles que ouvem a Deus nunca são pegos de surpresa. O profeta talvez estivesse dormindo, diz o texto que o moço do profeta acorda bem cedo e logo pela manhã ele avista toda a cidade cercada por carros, cavaleiros, sabe, armas de guerra. E a cidade que eles estavam era Dotã. Interessante que Dotã é cidade dos poços. O Rio de Janeiro teve um primeiro ataque no ano de 2020, foi justamente nas águas. Mas isso é para um outro dia. Vamos atacar Dotã. A gente cerca Dotã. Chegando lá, o moço do profeta vê toda a cidade cercada. Ele volta correndo para dentro de casa. Apavorado, temeroso, ansioso, preocupado. E fala, profeta. Acorda, profeta. Você está dormindo, profeta? Me ouve. Calma, rapaz. O que está acontecendo? Não, você não está sabendo? Não, o que houve? Você não está sabendo, rapaz? Me ouve, profeta. O que foi, rapaz? É que toda a cidade está cercada com um exército que quer a sua cabeça. Toda a cidade está cercada com eu não disse uma pessoa, eu não disse 5 cavalos ou carros, eu disse toda uma cidade cercada com um exército para te pegar. Interessante que Eliseu em nenhum momento se mostra preocupado. O único preocupado é o jovem, você vai entender o porquê. Primeira coisa que Eliseu fala, não temas.
Esse profeta é meio doido, rapaz. Ele está cercado por um exército que é a cabeça dele. A primeira coisa que ele fala é: não se preocupe, não temas, não tenha medo, não fique ansioso. Mas por que, profeta, dessa palavra? Porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Meu filho, você só está se preocupado porque você não contemplou alguma coisa ainda que eu já contemplo. Nesse momento, Eliseu vai fazer uma oração. A oração de Eliseu não é mandando que Deus mandasse fogo do céu. A oração de Eliseu não é que Deus mandasse espada do céu, que mandasse Miguel, não. A oração do profeta é uma só: Senhor, eu só tenho um pedido para te fazer nesse momento de guerra. Já sei, Eliseu, carros para mandar todo mundo para o saco. Não. Já sei, Eliseu, uma bola de fogo para consumir todo mundo. Não, Senhor. Então qual é o teu pedido em meio a esse cerco? Eu só te peço que abra os olhos desse jovem para que ele possa ver. Porque mesmo andando comigo tanto tempo, continua sendo um cego espiritual. O motivo do medo daquele jovem era sua cegueira espiritual. Sabe qual é o motivo do medo de muita gente hoje? É que só consegue, como aquele jovem, enxergar o exército inimigo. Sabe por que tem muita gente preocupada hoje como será o amanhã? Porque só consegue enxergar o exército inimigo. Sabe por que existem muitas pessoas na beira da depressão agora? Porque só consegue enxergar o exército inimigo. Mas a minha oração agora é como de Eliseu: Senhor, abra os olhos de cada um desses que estão me ouvindo e me assistindo agora, para que eles possam contemplar não o exército inimigo, mas o teu exército. Porque, Senhor, nós sabemos que maior é o que está conosco do que está com eles. Aleluia. Sabe qual é o problema do teu medo agora? Sabe por que você está em pânico? Porque você esqueceu de enxergar o exército do Senhor. Sabe por que você está quase entrando em parafusos? Porque você esqueceu que existe um exército ao teu favor. Mas pastor, o exército que está querendo a minha cabeça é grande. Você não conhece o poder do exército do nosso Deus. Ei, deixa eu te falar um negócio, querido. Deus tem muitos nomes na Bíblia, mas no Antigo Testamento tem um que eu adoro. Ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos. E deixa eu te dizer algo: agindo Deus, não tem vírus, não tem economia, não tem guerra política, não tem nada, porque se Deus agir, ninguém impede. Eu gostaria, querido, de estar presente nesse dia, porque se eu estivesse lá, eu perguntaria, eu queria fazer 2 perguntas, na verdade muitas, mas dividida em 2. Eu queria perguntar: moço do profeta, tudo bem? O que você está enxergando quando você olha ela para fora? Danilo, eu só estou enxergando o exército da Síria. Tá, aguenta aí, não sai não. Eliseu, o que você está vendo? Danilo, eu só estou vendo o exército do Senhor. Tá, Eliseu, peraí. Moço do profeta, você está olhando para o mesmo lugar que o profeta está olhando? Estou assim. O que você está enxergando? Eu estou enxergando que esse cerco vai acabar com a nossa vida. Profeta, você está vendo? Eu estou vendo que essa é só uma oportunidade de Deus nos honrar em meio à crise. Ei, moço do profeta, você está vendo? Eu estou vendo que essa crise vai acabar com os meus negócios. Ei, profeta, você está vendo? Eu estou vendo que é uma oportunidade de Deus me honrar em meio ao caos. Ei, moço do profeta, você está vendo? Eu estou vendo que isso vai acabar com a igreja brasileira. Ei, profeta, você está vendo? Eu estou vendo que é o início de um avivamento na igreja brasileira e no mundo. A minha pergunta é: o que você está enxergando no meio dessa guerra? O que você está enxergando? O que você tem focalizado no meio dessa guerra? Deixa eu te dizer, o teu foco vai ditar o teu estado de espírito hoje. A sua leitura do que está acontecendo vai ditar como você reagirá. O único preocupado com a guerra e com o cerco era justamente o jovem que não enxergava. Era justamente o jovem que não tinha visão espiritual. É como se o profeta Eliseu já soubesse dos salmos. Eleva os meus olhos para os montes, e é desse monte
que virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você está esperando a economia melhorar para o teu socorro chegar, você está enganado. Você está esperando uma paz política chegar para o teu socorro chegar, você está enganado. Se você está esperando um vírus ir embora para que o teu socorro chegue, você está enganado. O nosso socorro tem que estar unicamente no Senhor Todo-Poderoso. Sabe qual é o problema? É que Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Agora, em relação ao exército inimigo, Eliseu pede: Senhor, fecha a visão dele, Senhor. Sabe qual é o problema aqui? É que tem crente que é cego espiritual e tem não crente que está vendo muita coisa que era para nós estarmos vendo. Você consegue receber essa palavra agora? Você consegue entender essa palavra agora? Sabe, querido, nós não podemos estar vendo ou contemplando com os nossos olhos naturais, mas se nós ligarmos os nossos olhos espirituais, vamos entender o mover e o agir do Senhor. Assim como Moisés e o povo de Israel estavam em frente ao Mar Vermelho e não podiam contemplar o mar se abrindo, porque o vento era oriental, Deus está fazendo isso hoje. Eu posso não estar vendo, mas existe um vento oriental do outro lado do mar, que está agindo em nosso favor. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você caminha com as suas vistas naturais ou você caminha por fé? Porque a minha Bíblia diz que o justo viverá não da sua vista natural, mas o justo viverá da fé. Um dia eu estava passando uma grande tribulação, um grande problema a ser resolvido e eu não via jeito de sair daquele problema. Então estava perdendo o sono, estava perdendo o humor, não conseguia comer direito, só pensava no problema. Eu falei: agora deu ruim com força. Agora o carro vai bater, agora já era. Agora é esperar, é deitar, se fingir de morto, esperar para ser enterrado, porque já era. Eu sei que ninguém nunca passou um período como esse aqui. Falei: agora já era. E eu fui ler a Bíblia, porque eu precisava alimentar a minha fé. E deixa eu te dizer algo, querido, nessa noite. Se você quer ter esperança nesse tempo, desliga um pouco a televisão, desliga um pouco o jornal, desliga um pouco a internet e comece a se alimentar da palavra de Deus. Eu vejo pessoas que estão a todo tempo pegando a última notícia sobre o coronavírus, a todo tempo pegando o último dado de quantos infectados já existem no Brasil, a todo tempo querendo saber quantos morreram, querido. Se alguém te perguntar: você sabe, Danilo? Ou se perguntar para você: você sabe o que está escrito no jornal pela manhã? Você vai falar: eu não sei, mas eu sei que está escrito na Bíblia que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Se te perguntar: você sabe o que o jornalista tal falou? Você vai dizer: eu não sei, mas eu sei que minha Bíblia está escrito que o justo viverá pela fé. Eu não sei o que o jornalista falou, mas eu sei o que Jesus diz ao meu respeito. Então eu comecei a me alimentar da fé, a me alimentar da palavra e alimentar minha fé. Eu comecei a ler, até que eu cheguei no 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aonde diz que nós não caminhamos pelo que vemos, mas caminhamos pela fé. E o Espírito Santo me perguntou: Danilo, você caminha por vista ou por fé? E eu, com uma certeza que nem sabia que tinha, falei: é claro que eu caminho pela fé. Espírito Santo, eu não caminho por vista. Eu só não temia pela segunda pergunta. Se você diz que não caminha por vista, como você está dizendo, por que você está tão preocupado com aquilo que você está vendo?
Deixa eu te perguntar, se você diz caminhar por fé, por que você está tão aterrorizado com aquilo que você está vendo? Se você diz caminhar por fé, por que você está tão, amedrontado com aquilo que você está vendo? Deus está abalando tudo, para que as coisas abaláveis caiam, porém as inabaláveis permaneçam. Ei, você está preocupado com essa missão que Deus te mandou fazer? Entenda, se não foi Deus que mandou você fazer, se preocupe. Mas se foi Deus que mandou você entrar nisso, descanse o teu coração. Você está preocupado de como vai ser o amanhã? Você está preocupado de como será o mês que vem? Foi Deus que mandou você entrar nesse negócio? Pastor, não sei. Se você tem dúvida, se preocupe. Mas se você tem certeza que você entrou nesse negócio por conta de uma palavra de Deus, descanse o teu coração. Pastora, pastor, eu tenho a plena certeza que essa casa foi estabelecida no tempo certo, debaixo de uma palavra de Deus. Não se preocupe, porque as contas que Deus manda fazer, Ele costuma pagar. Aonde você estiver, feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos naturais por um momento, mas abra os seus olhos espirituais. Nós precisamos enxergar um exército que aparentemente é invisível, mas é poderoso. Aparentemente invisível, naturalmente invisível, mas extremamente poderoso. Servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Outras coisas já se levantaram para parar uma sociedade, para parar a igreja. Nunca conseguiram. Houveram homens matando crentes, a igreja só cresceu. Houveram decretos para matar crianças, a igreja só cresceu. Não será um vírus que irá parar a noiva de Jesus. Não será um vírus que irá parar a noiva de Cristo. Não será um micro-organismo que colocará medo na noiva de Cristo. Temos um Deus, temos um dono, temos um noivo, temos um rei, temos um Senhor dos exércitos que cuida de nós. Pai amado, nesse momento eu oro juntamente com os meus irmãos que estão em casa ouvindo essa palavra. Eu estou pregando para chefes de famílias nesse momento. Eu estou pregando para pais de família nesse momento, que por conta dessa paralisação toda não sabe como será o amanhã, não sabe como será o mês que vem, não sabe como colocará comida na mesa. Pai, eu não quero ser alheio à dor do meu próximo, eu só quero injetar no coração dele a fé, Pai, a fé que faz o sobrenatural acontecer. Pai, o teu filho Jesus diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, diremos ao monte, saia daqui, vai para lá, ele há de passar, e nada absolutamente nos será impossível. Pai, a tua palavra diz em Lucas 1,37 que para Deus não há nada impossível, Senhor. Estamos declarando e confiando na tua palavra, Senhor. Nós não temeremos a notícias contrárias, nós não temeremos a notícias que podem vender o pânico, Senhor. Nós só tememos a tua palavra, e a tua palavra é uma palavra de alívio, conforto, proteção. Abra os olhos, Pai, da tua igreja nesse momento, para que possa contemplar a tua obra, Senhor. Eu sei que o mundo não entende, eu sei que o governo não entende, eu sei que a mídia não entende, mas a tua obra não é para ser entendida muitas das vezes, é só para ser vivida pela fé. Então eu profetizo nesse dia, Pai, unção de paz, de tranquilidade. Eu profetizo, Senhor, que os meus irmãos conseguirão dormir tranquilo essa noite, sabendo que existe um guarda em Israel que não dorme, que não cochila, que não tira férias e continua cuidando do seu povo. Pai, traga tranquilidade no meio da guerra, tranquilidade no meio dessa luta, Pai, tranquilidade, calma, paz no meio dessa tempestade, porque em Ti confiamos e em Ti descansamos
pelo poder do nome de Jesus.